Em 1º de junho de 2009, um Airbus A330 da Air France desapareceu sobre o Atlântico com 228 pessoas a bordo. Durante 2 anos, o mundo não sabia onde estava o avião. Quando as caixas pretas foram finalmente encontradas no fundo do oceano, em 2011, a comunidade da aviação esperava respostas definitivas. O que encontrou foi algo mais perturbador. Dados completos, gravações intactas, sequência de eventos registrada segundo a segundo. E ainda assim, investigadores, pilotos experientes e engenheiros continuam debatendo até hoje exatamente o que determinou o desfecho daquele voo. O Air France 447 é o símbolo de uma categoria de acidente que desafia a lógica da investigação moderna. Casos em que a caixa preta existe, os dados estão disponíveis e as respostas ainda não chegaram completamente. Nos próximos 18 minutos, vamos percorrer 10 acidentes que possuem registros técnicos, mas cujas causas, raiz são disputadas, inconclusivas ou envolvidas em conflitos políticos que tornam a verdade técnica inseparável da verdade diplomática. Começamos em 17 de julho de 1996, quando o TWA Voo 800 decola do aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, com 230 pessoas a bordo rumo a Paris. 12 minutos após a decolagem, o Boeing 747 explode sobre o Oceano Atlântico a cerca de 16 quilômetros da costa de Long Island. A investigação do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes americano durou 4 anos e concluiu que a causa foi a ignição de vapores de combustível no tanque central, possivelmente por faísca elétrica num circuito próximo ao tanque. No entanto, desde a publicação do relatório final, um grupo de ex-investigadores e pilotos contestou essa conclusão publicamente. O argumento central dos contestadores é que a trajetória do avião após a explosão, documentada por 17 testemunhas oculares que relataram ter visto um objeto subindo em direção ao avião antes da explosão, sugere uma causa externa que a investigação oficial não teria investigado com suficiente profundidade. A agência investigadora manteve sua conclusão. O governo americano não reabriu a investigação. O TWA 800 permanece como o caso americano mais contestado da era moderna da aviação, onde os dados técnicos existem, mas a interpretação desses dados continua dividindo especialistas. A consequência regulatória foi real e verificável. O acidente gerou a implementação obrigatória de sistemas de inertização de tanques de combustível em Boeing 747. Uma modificação que elimina vapores inflamáveis, substituindo o ar por nitrogênio, e que foi expandida gradualmente para toda a frota comercial americana. Avançamos 2 anos e cruzamos para o Atlântico Norte, onde outro 747 estava prestes a se tornar o centro de um mistério de natureza completamente diferente. Em 2º de setembro de 1998, o Swissair Voo 111 decola de Nova York com 229 pessoas a bordo em direção a Genebra. Aos 53 minutos de voo, a tripulação reporta fumaça na cabine e solicita pouso de emergência em Halifax, no Canadá. 31 minutos depois do primeiro reporte de fumaça, o MD-11 mergulha no Oceano Atlântico a poucos quilômetros da costa da Nova Escócia. 229 mortos. As caixas pretas foram encontradas e os dados mostraram claramente que um incêndio no sistema de entretenimento de bordo havia se propagado pelo isolamento da fuselagem. Um material chamado mylar metalizado, que era amplamente utilizado na época e que, quando aquecido, se transforma num condutor de chama extremamente eficiente. O debate técnico que permanece aberto não é sobre a causa do incêndio, que está bem estabelecida, mas sobre a decisão de continuidade de voo. Os pilotos voaram durante cerca de 16 minutos em direção a Halifax.
após perceber a fumaça, durante os quais o incêndio se propagou, além do ponto de controle. A pergunta que investigadores e treinadores de aviação continuam debatendo é se um pouso imediato no oceano, um ditching, teria permitido evacuação bem-sucedida. O Swissair 111 gerou a remoção imediata do isolamento Mylar de toda a frota comercial mundial e estabeleceu novos padrões para a resistência a chamas de materiais de cabine. O próximo caso nos transporta para o Mediterrâneo e para o que talvez seja o exemplo mais assustador de como uma emergência pode se desenvolver em total silêncio enquanto todo o sistema ao redor permanece funcionando normalmente. Em 14 de agosto de 2005, o Helios Airways, voo 522, um Boeing 737-300, decola de Larnaca, no Chipre, com 121 pessoas a bordo rumo a Atenas. A aeronave nunca pousa. Sobe a altitude de cruzeiro e continua voando em piloto automático sobre a Grécia, enquanto a tripulação e os passageiros ficam incapacitados por hipóxia, a falta de oxigênio causada por pressurização inadequada da cabine. A caixa preta registrou tudo com clareza perturbadora. Os alarmes de pressurização tocaram. Foram interpretados erroneamente como alarme de configuração de decolagem, e a tripulação não executou o procedimento correto de verificação de pressurização. O avião continuou voando automaticamente por mais de 2 horas, enquanto todos a bordo perdiam consciência gradualmente. Caças gregos interceptaram a aeronave e viram o piloto inconsciente curvado sobre os controles. Um único comissário de bordo, que havia conseguido oxigênio dos equipamentos de emergência de cabine, tentou assumir os controles na cabine sem treinamento para operar o 737. O avião entrou em perda de combustível e colidiu com uma colina. 121 mortos. O Helios 522 gerou revisão imediata dos procedimentos de identificação de alarmes de pressurização e tornou obrigatório o treinamento de reconhecimento de hipóxia pessoal para toda a tripulação de voo. Chegamos ao caso que mais claramente demonstra como um conflito entre governos pode tornar a verdade técnica num campo de batalha diplomático. Em 31 de outubro de 1999, o Egyptair voo 990, um Boeing 767 da companhia egípcia, parte de Nova York com 217 pessoas a bordo em direção ao Cairo. 32 minutos após a decolagem, o avião mergulha no Atlântico. As caixas pretas foram recuperadas e os dados foram analisados por investigadores americanos do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes e por investigadores egípcios do Ministério da Aviação Civil do Egito. As duas investigações chegaram a conclusões diametralmente opostas. A investigação americana concluiu que o copiloto Gamil Al-Batouti desligou deliberadamente o piloto automático e empurrou o avião em mergulho, enquanto o capitão estava fora do cockpit, interpretando as gravações de voz como indicativo de ação intencional. A investigação egípcia concluiu que uma falha no sistema do leme de direção, um componente que controla o movimento lateral do avião, havia gerado o mergulho involuntário. As duas investigações foram publicadas. Nenhuma das duas foi aceita pela outra parte. O caso permanece oficialmente sem resolução consensual entre os dois países até hoje. O Egyptair 990 é o exemplo mais citado em literatura de segurança aérea sobre como conflitos políticos e culturais podem contaminar irreversivelmente a investigação técnica de um acidente. 4 casos analisados, 4 tipos distintos de inconclusividade. Dados contestados, causa estabelecida, mas decisão debatida, sequência clara, mas interpretação divergente, e conflito político que bloqueia consenso técnico. Se este episódio está revelando para você as camadas ocultas por trás de cada investigação de acidente aéreo, deixa o teu like agora.
Cada interação sinaliza ao algoritmo que este conteúdo merece alcançar mais pessoas. Inscreve-se e ativa as notificações para acompanhar toda esta série. E comenta aqui embaixo. Antes deste episódio, você sabia que 2 governos podem publicar conclusões oficiais completamente opostas sobre o mesmo acidente? A realidade da investigação aérea é mais complexa do que os documentários mostram. Avançamos para a Ásia do Sudeste e um caso de 1997 que permanece como o mais polarizante da história da investigação de acidentes na região. Em 19 de dezembro, o Silkair voo 185, um Boeing 737-300 da companhia singapuriana, estava em rota de Jacarta para Cingapura com 104 pessoas a bordo quando mergulhou verticalmente no rio Musi, na Indonésia, a velocidade próxima à máxima estrutural. A caixa preta de voz foi desativada manualmente e a caixa de dados de voo foi desativada também, ambas antes do início do mergulho, o que eliminou registros dos momentos finais. O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes americano, convidado a participar da investigação, dado que a Boeing era o fabricante, concluiu que a causa mais provável foi ação intencional do capitão Tzu Wei-ming, baseando-se na análise do histórico pessoal e financeiro do piloto e nas evidências de desativação deliberada dos gravadores. A investigação indonésia não chegou à conclusão definitiva sobre causa intencional e não adotou oficialmente a interpretação americana. A Boeing conduziu análise independente e não encontrou evidências de falha mecânica que explicasse o mergulho. O Silkair 185 permanece sem conclusão oficial, aceita por todas as partes e é estudado como caso limite de investigação, onde a ausência de dados nos momentos críticos torna qualquer conclusão técnica estruturalmente vulnerável à contestação. O próximo caso nos leva de volta aos Estados Unidos e a um acidente que matou 110 pessoas e cuja causa central foi estabelecida, mas cujas falhas sistêmicas permaneceram em debate por anos. Em 11 de maio de 1996, o ValuJet voo 592, um Douglas DC-9, decola de Miami quando um incêndio se inicia no porão de carga. As caixas pretas registraram o início dos problemas e a sequência de degradação da aeronave com precisão técnica. A causa imediata foi estabelecida. Geradores de oxigênio expirados que haviam sido embarcados ilegalmente no porão, sem as tampas de segurança obrigatórias, se ativaram e iniciaram o incêndio. O debate que persistiu por anos não foi sobre o que causou o acidente, mas sobre como chegou a esse ponto. Quantas pessoas na cadeia de responsabilidade, desde a empresa de manutenção Sabretec até os inspetores da aviação civil americana, precisariam ter falhado simultaneamente para que geradores de oxigênio expirados chegassem ao porão de um avião comercial sem as proteções mínimas? A investigação gerou revisão completa das regulamentações de transporte de materiais perigosos em porões de aeronaves, e foi o caso que mais diretamente motivou o fortalecimento dos poderes de inspeção da Autoridade de Aviação Americana sobre companhias de baixo custo. Chegamos ao Oceano Índico e ao acidente que mais dramaticamente expôs os limites da investigação, quando a tecnologia de localização de caixas pretas encontra as profundezas do oceano aberto. Em 1º de janeiro de 2007, o Adam Air voo 574, um Boeing 737-400 da companhia indonésia, desaparece sobre o Mar de Flores durante uma tempestade. As caixas pretas foram encontradas meses depois. Os dados revelaram que a tripulação havia desviado sua atenção do voo para tentar diagnosticar um problema no sistema de navegação inercial, o equipamento que mantém o avião orientado em espaço tridimensional. Por tanto tempo que perdeu consciência da atitude do avião, sua inclinação e trajetória no espaço.
Quando percebeu o desvio, o avião estava em espiral descendente a velocidade que superava os limites estruturais. A caixa preta confirmou tudo isso. O que permaneceu em debate foi a questão sistêmica. Quantas companhias aéreas de crescimento rápido no Sudeste Asiático daquela época operavam com padrões de treinamento insuficientes para o nível de complexidade dos aviões que operavam? O Adam Ayer, 574, contribuiu para o processo de revisão dos padrões de certificação de companhias aéreas na Indonésia e foi parte da cadeia de casos que levou à suspensão temporária de companhias indonesianas no espaço aéreo europeu em 2007. Avançamos para 2014 e o caso que mais completamente ilustra o ângulo central deste episódio. O Air Asia, voo 8501, um Airbus A320, desaparece sobre o Mar de Java em 28 de dezembro com 162 pessoas a bordo. As caixas pretas foram encontradas semanas depois e os dados foram analisados. A sequência técnica estava registrada. Um defeito repetido no sistema de computador de controle de voo gerou uma série de alarmes. A tripulação desativou o computador defeituoso seguindo um procedimento publicado, mas ao fazer isso, transferiu o avião para modo de controle alternativo, que exigia maior habilidade manual. Em condições de turbulência severa, o avião entrou em stall, uma condição em que as asas perdem sustentação por excesso de ângulo de ataque. O debate que emergiu após a publicação do relatório final não foi sobre a sequência de eventos, que era clara, mas sobre a adequação do procedimento publicado que a tripulação seguiu. O procedimento estava nos manuais. A tripulação o executou. E ainda assim, o avião caiu. A pergunta que investigadores colocaram foi se um procedimento que transfere um avião para modo de controle manual em condições severas deveria existir sem qualificação adicional de nível de condições meteorológicas. O Air Asia 8501 acelerou a revisão dos procedimentos de gerenciamento de falhas de computador de voo em toda a família Airbus A320. Encerramos com o caso que mais diretamente transformou os padrões técnicos globais que governam os episódios desta lista inteira. O Air France 447 afundou no Atlântico em junho de 2009. As caixas pretas foram encontradas em maio de 2011, no fundo do oceano, a 3.090 metros de profundidade. Os dados mostraram que os tubos de pitot, os sensores que medem a velocidade do avião pelo ar, congelaram em altitude de cruzeiro. Com leituras contraditórias de velocidade, o piloto automático desconectou. A tripulação, num cenário de alta altitude noturna, sem referências visuais externas e com instrumentos conflitantes, entrou em confusão. De modo, uma situação em que os pilotos não conseguem determinar rapidamente qual estado o avião está navegando. O copiloto que estava nos controles puxou o manche para cima, colocando o avião em subida que reduziu a velocidade abaixo do mínimo necessário para sustentação. O avião entrou em stall e caiu durante 4 minutos e 22 segundos enquanto a tripulação não conseguia diagnosticar a situação. A caixa preta documentou tudo, e ainda assim, o debate sobre exatamente quanto cada fator contribuiu, a falha dos sensores, o treinamento para voo manual em alta altitude, a interface de cockpit do A330 que não tornava visível o estado dos mancais de cada piloto, continua entre especialistas. A consequência técnica foi decisiva. O AF447 foi o caso primário que motivou a Organização da Aviação Civil Internacional a tornar obrigatória a transmissão de dados de voo em tempo real, via satélite, implementada entre 2021 e 2024, para que nunca mais um avião desapareça por 2 anos no fundo do oceano com seus dados inacessíveis. Ao reunir esses 10 casos, o padrão que emerge com mais força não é técnico,
é institucional. A investigação de acidentes aéreos depende de que os dados sejam interpretados por agências independentes com autoridade suficiente para publicar conclusões que contrariem interesses políticos, econômicos e nacionais. Quando essa independência é comprometida, os dados existem, mas a verdade não emerge completamente. A lição que você pode levar deste episódio é sobre o valor da transparência em sistemas complexos. Em qualquer organização, em qualquer área de trabalho, os dados só produzem aprendizado real quando as pessoas que os analisam têm liberdade para seguir a evidência onde ela leva, mesmo que o destino seja politicamente inconveniente. A aviação aprendeu isso da forma mais cara possível, caso a caso, debate a debate, durante décadas. E os padrões de segurança que existem hoje, incluindo a transmissão em tempo real de dados de voo, que o AF400 e A47 tornou obrigatória, são o resultado desse processo lento e frequentemente doloroso de busca pela verdade técnica. Compartilha este episódio agora com alguém que acredita que toda investigação de acidente aéreo chega sempre a uma conclusão clara e definitiva. A realidade é muito mais complexa e muito mais fascinante do que isso. Se ainda não está inscrito neste canal, este é o momento. No próximo episódio, vamos entrar no território mais sombrio desta série: os aviões que foram deliberadamente derrubados, não por falha, não por erro, mas por decisão política ou por ação armada, e como cada um desses episódios redesenhou as fronteiras entre aviação civil e geopolítica mundial. Até lá, os dados existem. As respostas, às vezes, precisam de coragem política para emergir.